Olá, sejam bem-vindos ao canal. Imagine um hotel com uma fachada imponente, cheia de glamour, mas que virou palco para tragédias que ecoam através das décadas. No Hotel Cecil já aconteceu de tudo, de hóspedes famosos, crimes hediondos, desaparecimentos macabros, a pessoas que tiraram a própria vida. Por esses motivos, junto com a decadência dele, muitos alegam ser um lugar mal assombrado. E talvez a história mais sinistra e perturbadora seja da Elisa Lam, uma jovem cheia de vida, cujo destino cruel deixou para trás mais perguntas do que respostas. E eu já posso adiantar para vocês que essa não é apenas mais uma simples história de um hotel com supostas assombrações. No vídeo de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre o Hotel Cecil ou Cecil, além de um resumo em ordem cronológica sobre diversos acontecimentos chocantes e, finalmente, sobre o misterioso caso de Elisa Lam, incluindo um curto vídeo que mostra as últimas imagens dela com vida. E é importante que vocês assistam ao vídeo todo para depois tirarem suas próprias conclusões a respeito do caso da Elisa. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar o famoso sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. O Cecil foi construído em 1924 como um destino luxuoso para viajantes a negócios e turistas, tendo custado $1,5 milhão para ser construído. O prédio, com 15 andares e 700 quartos, foi inaugurado na mesma época em que a cidade de Los Angeles, na Califórnia, estava prosperando e muito. Foi nessa mesma década de 20 que o nome Hollywood se tornou sinônimo da indústria do cinema nos Estados Unidos, a chamada Era de Ouro de Hollywood. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um link sobre um outro vídeo que eu fiz sobre algumas dessas antigas celebridades e seus lados sombrios. Então, como tudo ia de vento em popa, na também chamada Cidade dos Anjos, aumentaram o número de empregos, dobrando o número de moradores da cidade entre 1920 e 1929. Bom, acontece que 5 anos após a sua inauguração, os Estados Unidos passou pela maior crise financeira do país, chamada de Grande Depressão, e que levou muitos estabelecimentos à falência e afetou drasticamente o hotel. E então o que eles fizeram? Eles passaram a cobrar bem menos pelas suítes de luxo e acabou atraindo criminosos e dependentes químicos. Também eram frequentadores do hotel casais adúlteros e profissionais do sexo. A localização do hotel também contribuiu para isso. A região chamada de Skid Row tinha altas taxas de moradores de rua que se estendiam por várias e várias quadras. Mas o que tanto aconteceu lá? Bom, o primeiro suicídio aconteceu em 22 de janeiro de 1927, quando um homem de 52 anos de idade, chamado Percy Ormond Koch, ele deu um disparo na própria cabeça dentro de seu quarto de hotel, após não conseguir se reconciliar com a sua mulher, sua esposa e filho. Ele chegou a ser levado às pressas para o hospital, mas faleceu naquela mesma noite. A segunda morte documentada aconteceu 4 anos depois, quando outro hóspede, o W.K. Norton, estava em seu quarto e ingeriu veneno. Em 1932, Benjamin Doddick também deu um disparo na cabeça. E 2 anos depois, Louis Borden cortou com a lâmina de barbear. Ele tinha 53 anos e deixou uma carta contando o que faria por ter muitos problemas de saúde. Mais 3 anos se passaram e Grace Magro caiu da janela de seu quarto no 9º andar e faleceu. Na verdade, ela caiu em cima de fiações de telefonia, mas ela não resistiu aos ferimentos. Já em 1939, Ervin Nebel foi encontrado sem vida após ter ingerido veneno, dessa forma encerrando os casos da década de 30. Ao longo das décadas de 40 e 50, mais pessoas tirariam a própria vida no Cecil. Para vocês terem uma ideia, o site RoomSpock, que pesquisa mortes em hotéis, ele listou pelo menos 13 suicídios ocorridos lá.
E muito mais coisas fazem parte da história do hotel. Outros tipos de violências e acontecimentos preocupantes. Em 1944, Dorothy Jean Purcell, de 19 anos e que estava hospedada com seu namorado, ela deu à luz inesperadamente num quarto e, por achar que o bebê não tinha sobrevivido ao parto, ela jogou o bebê pela janela. Ela foi declarada incapaz por doença mental e acabou indo para um hospital psiquiátrico. Em novembro de 47, Robert Smith, de 35 anos, ele tirou a própria vida pulando de uma das janelas do 7º andar do hotel. E eu não sei vocês, mas eu já perdi a conta de quantas tragédias aconteceram até aqui. E no mesmo ano de 47, aconteceu um assassinato de uma aspirante à atriz. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso contar aqui no canal o caso de Elizabeth Short, apelidada pela mídia como Dália Negra. Houve rumores dela ter sido vista bebendo no Bar Cecil nos dias anteriores do seu assassinato, porém, não existem registros de que ela tenha estado lá. Talvez a imprensa quisesse colocar mais lenha na fogueira, juntando a fama do hotel e a trágica morte da moça. Mas continuando, em fevereiro de 62, uma mulher de 50 anos, Julia Frances Moore, foi outra que pulou da janela do 8º andar. No mesmo ano, Pauline Otton, de 27, que estava hospedada lá com seu marido, teve uma briga intensa com ele e acabou também pulando da janela e de novo do 9º andar do hotel. E acabou caindo em cima de um pedestre que nada tinha a ver com a briga, o Sr. George Giannini, de 65 anos, que também faleceu. É como eu sempre digo, casos mais antigos têm muitas divergências entre as fontes. Então, não se sabe ao certo se as pessoas que eu citei realmente se jogaram de seus quartos ou se elas foram jogadas. Bom, estamos em junho de 64, quando Pigeon Goldie Osgood, uma operadora de telefonia aposentada que morava no hotel, foi encontrada por um dos funcionários sem vida em seu quarto. Ela tinha sido abusada esfaque e o quarto todo foi saqueado. Uma pessoa chegou a ser presa como principal suspeita do crime, mas foi liberada e o caso seguiu sem solução. Chegamos aos anos 70 que não passaram batido em relação às tragédias. Em 75, no dia 20 de dezembro, uma mulher de 23 anos, nunca identificada, ela pulou do 12º andar do Hotel Cecil e não se sabe o motivo, mas ela deu entrada no local sob o nome falso de Alison Lowell. A década de 80 também não passou em branco, já que se hospedou por algumas semanas um assassino em série chamado Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker ou perseguidor noturno e que era o terror na costa da Califórnia. Em menos de um ano, ele acabou com a vida de pelo menos 38 pessoas com idades entre 9 e 83 anos. De acordo com um funcionário do hotel, ele esteve no Cecil enquanto ele fazia suas vítimas, todas daquela área de vulnerabilidade onde ele atacava com diferentes tipos de armas. Porém, até onde se sabe, ele não fez nenhuma vítima dentro do hotel. O Ramirez foi condenado por 43 assassinatos em 89 e condenado à morte pela câmara de gás. Porém, ele acabou falecendo de câncer em 2013. E ele não foi o único desse naipe a se hospedar nesse hotel. O jornalista austríaco Jack Unterweger, ele ficou no Cecil em 91 para escrever sobre crimes de rua em Los Angeles. Acontece que ele já tinha feito uma vítima em seu país em 74, onde ele foi condenado e ficou preso. Cerca de 10 anos depois, o Jack escreveu um livro de memórias que se tornou um sucesso no sistema prisional. E pelo que ele escreveu, parecia que ele tinha se recuperado, que ele tinha se refeito. Com isso, ele passou a trabalhar como jornalista e apresentador na TV local sobre crimes reais. Mas vejam só, ele enganou todo mundo porque ele nunca se recuperou. Tanto que naquele ano de 91, quando ele estava hospedado no Cecil, ele contratava mulheres que vendiam seus corpos e acabava literalmente com a vida delas usando os sutiãs das vítimas para estrango. E olhem que bizarro, gente, mas a polícia acabou descobrindo que vários crimes que ele comentava na TV, ele mesmo que tinha cometido. Bom, em Los Angeles ele terminou com a vida de pelo menos 3 profissionais do sexo,
pelas quais ele foi condenado na Áustria. E ele só foi preso porque um grupo de moradores locais viu o cara na rua e o impediu de escapar até a polícia chegar. Houve também um registro que em 92, no dia 1º de setembro, um homem que nunca foi identificado pela polícia foi encontrado sem vida em um beco atrás do hotel. Há suspeitas de que ele pulou ou foi jogado do 15º andar do Cecil. Caso parecido foi em 2015, quando uma mulher de 28 anos foi encontrada também sem vida do lado de fora do hotel e também com a suspeita dela ter pulado ou ter sido jogada pela janela. Mas se preparem porque ainda temos a história principal desse vídeo, ocorrida em 2013, quando aconteceria o desaparecimento e morte de Elisa Lam. Mas antes da gente ir para esse caso, se você estiver gostando desse vídeo, já clica no curtir, porque você sabia que a maioria das pessoas esquece de curtir depois, mesmo tendo gostado do conteúdo, e é muito importante para que eu possa continuar vindo aqui fazendo esse trabalho. Bom, era final de janeiro de 2013, quando a estudante canadense Elisa, de 21 anos, fez uma viagem sozinha até Los Angeles, apesar das preocupações dos pais, pois ela tinha sido diagnosticada com bipolaridade e depressão. E foi nesse ano de 2013 que acabaram achando melhor trocar o nome do hotel, já que a má fama não estava contribuindo muito para que ele se mantivesse. Algumas fontes citam que o nome foi mudado em 2011. O fato é que mesmo rebatizado como Stay on Main, que seria algo como Fique no Principal ou no Mais Importante, ele ainda tem as placas originais do Hotel Cecil. Ou seja, não adiantou nada porque todo mundo sabe que hotel é aquele. Em relação a Elisa, os sinais de alerta começaram no dia 1º de fevereiro, quando ela não falou com a família, sendo que o combinado para ela poder viajar sozinha pela primeira vez seria ela entrar em contato, ligar para eles, para os pais, todos os dias. Os pais, então, pediram ajuda para as autoridades locais, só que não foram encontrados nenhum vestígio de crime e também não existiam motivos para ela querer desaparecer por vontade própria, fugir ou algo assim. 2 semanas depois, a polícia divulgou um vídeo chocante com as últimas imagens dela com vida. O conteúdo das imagens é ao mesmo tempo triste e muito assustador. O vídeo em si dura cerca de 4 minutos, mas aqui estará editado ou um pouco acelerado. Assista comigo. Uma câmera de vigilância do elevador do hotel, ele capta a jovem entrando no elevador, se agachando e apertando vários botões, como quem está realmente com pressa de sair dali, como se ela estivesse realmente correndo perigo. Porém, o elevador ele não sai do lugar, o que é muito estranho. O elevador não obedece nenhum comando, ele nem chega a fechar a porta. Em certo momento, a Elisa espia o corredor pela porta do elevador e se encosta dentro dele e o elevador continua parado. Ela decide novamente olhar para fora e até mesmo sai de dentro do elevador como quem está procurando algum perseguidor. Ela entra de novo, repete tudo o que ela tinha feito antes, sai novamente e aí ela começa a gesticular como se estivesse conversando com alguém. O problema é que não tinha ninguém ali. Será que ela estava enxergando algo do além? Depois de um tempinho, ela some da frente das câmeras e aí a porta do elevador se fecha e começa a parar nos andares que ela tinha apertado. E eu disse que o vídeo é triste e assustador por 2 motivos. Ela poderia estar tendo alucinações de que alguém a perseguia, como também ela poderia ter visto alguma entidade ou algum ser maligno que só ela enxergou, porque as câmeras não captaram nada. E pelo que eu sei, os chamados caça-fantasmas, eles têm câmeras especiais para tentar capturar imagens desse tipo, do além. Seria uma presença maligna que vive por lá e que foi a causa de tantas mortes? Independente de acreditarmos ou não nessa teoria, o fato é que não existe uma explicação para o ocorrido com ela. E calma que tem mais mistério envolvendo esse caso. 5 dias depois da divulgação do vídeo e diversas teorias, como as que eu citei, começaram a se espalhar pela internet. E os hóspedes do Hotel Cecil, eles começaram a reclamar à gerência que a pressão da água estava muito baixa, enquanto outros diziam que o gosto da água estava estranho.
Alguns chegaram a relatar que a água estava saindo com a cor preta por alguns segundos após a torneira ser aberta. Foi quando o hotel então enviou sua equipe de manutenção até o telhado, onde estão os tanques que abastecem a água da cozinha, da cafeteria e de todos os quartos do hotel, para eles verificarem o que estava de fato acontecendo lá. E então, no dia 19 de fevereiro, um cadáver boiando sem roupas dentro de um dos tanques foi encontrado. E mais tarde, a sua identidade foi confirmada. Era o corpo da Elisa Lam. Além dela ter sido encontrada sem vida, aquilo tudo também significava que durante dias a água contaminada foi utilizada para cozinhar, tomar banho e alguns ainda beberam aquela água. Mas o que teria acontecido com ela? A causa da morte da estudante foi declarada como afogamento acidental. Mas como assim, gente? Sim, porque isso não responde todas as questões. Por exemplo, como que a Elisa conseguiu chegar no telhado onde ficam os tanques com água, já que o único acesso é uma porta protegida por um alarme? E como ela subiu sozinha no tanque com cerca de 2,5 metros de altura, sendo que não tinha nenhuma escada instalada lá e nada em que ela pudesse se apoiar para subir? E talvez o mais intrigante, o que teria acontecido para ela ter sido encontrada naquelas condições? Bom, há muitas controvérsias, mas segundo um documentário da Netflix sobre o caso, lançado em 2021, e que por sinal ainda está na plataforma, a estudante teria subido pela escada de incêndio até o terraço e a causa da sua morte teria sido por afogamento acidental. O funcionário da manutenção que encontrou o corpo, ele disse que a tampa da cisterna estava aberta. Já as autoridades divulgaram que estava fechada. Mas isso pode realmente só ter sido ali uma grande falha de comunicação com a imprensa. Exames forenses indicaram que ela não foi vítima de abuso sexual, que não haviam substâncias ilícitas em seu organismo, mas que ela não tinha tomado as medicações psiquiátricas, o que, segundo psicólogos, podem ter feito com que ela tenha tido um surto psicótico e tenha tido alucinações. Quanto às roupas, disseram que ela pode ter tentado nadar para sobreviver e, ao se debater, as roupas foram saindo do corpo dela. Resumindo, segundo o documentário, nada de sobrenatural aconteceu. Mesmo assim, ainda ficam muitas lacunas em branco. Pensa aqui comigo e qualquer coisa deixa nos comentários para mim. Mas me parece muito sensato que alguém fez isso com ela. Porque a tampa da cisterna é extremamente pesada para ela ter aberto sozinha, né? A não ser que já estivesse sem a tampa. Como foi dito, o alarme da única porta que dava acesso ao telhado não disparou. O que nos leva a pensar, né, caso ela não tenha subido pelas escadas de incêndio, que podia ser algum funcionário ou alguém que conhecia muito bem como que o hotel funcionava para ter desligado esse alarme. Mas como essa suposta pessoa teria colocado a Elisa dentro do tanque a pouco mais de 2 metros de altura, supondo que ela já estivesse sem vida ou desmaiada e, portanto, não oferecendo resistência à pessoa. Mesmo assim, gente, como que essa pessoa, né, essa suposta pessoa teria conseguido subir em alguma escada com ela nos ombros, se equilibrando para não cair da escada ou não cair junto dentro do tanque? Bom, talvez não fosse somente uma pessoa, mas 2 ou 3. Mas aí no documentário a polícia diz que ela usou as escadas de incêndio para chegar até lá. Então a porta com o alarme não era a única forma de alguém ir para o telhado. Sem dúvida, esse é um dos casos mais misteriosos que eu já contei aqui no canal. E tem outro igualmente, o mais misterioso, que eu também vou deixar o link na descrição, caso queiram assistir, de um cara que ele entrou em um barzinho e nunca mais foi visto. Inclusive, esse vídeo teve muitas visualizações. Mas, conclusão, as teorias são tão bizarras como o próprio caso. E como está o hotel atualmente? Ainda existe? Sim. Mas pelo que eu encontrei, ele não funciona mais como hotel, mas como condomínio. Uma outra fonte diz que agora ele é abrigado por aquelas pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade. De qualquer forma, lá nunca foi um lugar seguro e nem será tão cedo. Mas conta pra mim que eu quero muito saber, você já conhecia a fama desse hotel? Ou você já conhecia a história da Elisa? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler, eu quero saber.
Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!